Father, we come, Lord, in your presence, Lord. We glory, we revel, Father God, in who you are, Lord. Lord, we thank you, God, for your faithfulness, Father. Lord, even if we are faithless, you remain faithful. You do not deny yourself. You do not deny your word. You do not deny your promises, Father. God, I pray, Lord, that you would open up every heart and mind here, God, for your word, for preparation, Father, for manifestation on high, God. Lord, I pray, God, hallelujah. Use your servant here, Father. Let him be your mouthpiece today, Father. Your hands extended, God. Lord, we look up to the hills from where our help comes from. Our help comes from the Lord, the creator of the heaven and the earth. God, we look for fresh manna from heaven today, Lord. God, use your servant now, Father. Prepare every heart and mind in this place, God, for, hallelujah, from an encounter from you, God. In Jesus' name we praise you, Lord. Amen. Amém. Graça e paz a todos. Os irmãos podem tomar os seus assentos nesta manhã. Queridos, que bom estarmos aqui na casa do Senhor para mais uma vez louvarmos o seu nome, bendizermos ao nosso Deus nesta manhã especial, manhã de Santa Ceia, e nós já temos adorado a Deus e sentido a presença do Senhor entre nós. Já relembramos a cruz, o sacrifício de Cristo. Estamos no caminho certo. Amém, irmãos? Nós vamos nesta manhã, queridos, meditar um pouco na palavra de Deus. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler nesta manhã do versículo 1 ao versículo 11. Capítulo 15, desculpa. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11. Nós iniciamos hoje mais um mês do ano de 2018 e Deus tem colocado no coração do nosso pastor que este mês é o mês do evangelismo, restaurando o evangelismo. E quando ele me pediu para preparar uma mensagem para trazer a vocês nesta manhã, este texto de 1 Coríntios, capítulo 15, veio ao meu coração. E eu queria compartilhar ele com vocês nesta manhã. E juntos vamos ler a palavra de Deus. Todos acharam? Digam amém. Amém. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo,
porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Também, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Versículo 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Vamos orar? Senhor, é a tua palavra, tua santa palavra, e este é o teu povo, tua igreja, que o Senhor comprou com o seu precioso sangue. Pai Celeste, esta manhã o Senhor possa aplicar a tua palavra em nossos corações e que venha, Senhor, a nos fazer entender o sentido da Sagrada Escritura. Eu peço, Pai, pela tua igreja, para que o Senhor abra o coração do teu povo e que o teu Espírito Santo aplique em nós a tua santa palavra. Receba a glória, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Queridos, o tema proposto para este mês, como nós falamos, é restaurando o evangelismo. Um tema que tem a ver com missões. Um tema que tem a ver com um anúncio das boas novas. E todos nós que estamos aqui sabemos que evangelizar é uma tarefa de todos. É uma ordem deixada pelo próprio Cristo a todos os seus discípulos. Em Marcos 16 e 15, nós temos a descrição das palavras de Jesus, quando ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Porém, tão importante quanto evangelizar é anunciar a verdadeira mensagem do evangelho. Com isto eu quero dizer que não basta apenas alguém ir e cumprir o ide de Jesus, anunciando qualquer tipo de mensagem. O ide de Jesus deve ser cumprido com um anúncio da verdadeira mensagem do Evangelho. No Novo Testamento, nós temos um homem que se destacou pela maneira como anunciou o Evangelho. Este homem, ele era um judeu, fariseu, da tribo de Benjamim, que teve um encontro com o próprio Cristo a caminho de Damasco, quando tinha por objetivo matar alguns cristãos. Seu nome era Paulo. E depois de seu encontro com Jesus, Paulo dedicou sua vida ao anúncio da mensagem do Evangelho. Se existe um homem no Novo Testamento que entende da temática missões e evangelismo, este homem foi o apóstolo Paulo. Paulo fez pelo menos 3 viagens missionárias, registradas por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, e em cada cidade que Paulo passou, ele anunciou
uma mensagem, a mensagem do Evangelho e não outra mensagem. Paulo não tinha outra mensagem. Paulo era um pregador de uma mensagem só. E a mensagem que Paulo anunciava era a mensagem do Evangelho. Na primeira viagem missionária de Paulo, ele passou por Antioquia da Síria, Chipre, Salamina, Pafos, Perge, Panfilha, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. Na sua segunda viagem missionária, Paulo passa por Ptolemaida, Tiro, Sidão, Tarso, Troa, de Neápolis, Filipe, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso. Em sua terceira viagem missionária, Paulo passa por Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, Éfeso, Asson, Neápolis, Filipe, Antípolis, Corinto, Atenas, Bereia, Tessalônica, Mileto, Pátara, Tiro, Cesareia e Jerusalém. E ainda assim, como prisioneiro, Paulo viaja a Malta e a grande cidade de Roma, que era o seu sonho, poder anunciar o Evangelho em Roma. Estou falando de um homem, um único homem, que conseguiu levar o Evangelho a todas essas cidades e abrir várias igrejas e proclamar a mensagem do reino de Deus. Um único homem. E isto me lembra do texto de Ezequiel, quando Deus disse: e procurei entre eles um homem que estivesse na brecha. Porque Deus não procura multidão, Deus procura apenas um homem. Um homem. E Deus achou este homem chamado Paulo. E Deus transtornou o mundo com este homem, um único homem que estava disposto a anunciar a mensagem do Evangelho. O capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é um capítulo que trata de um problema teológico. A carta escrita aos Coríntios é uma carta muito prática. Aqui no capítulo 15, Paulo está tratando de um problema específico, um problema teológico que havia surgido no seio da igreja de Corinto, porque alguns haviam se levantado dentro da igreja de Corinto e estavam ensinando que os mortos não ressuscitavam. E esta ideia de que os mortos não ressuscitavam afetava uma doutrina importante da fé cristã. E Paulo elabora as consequências na fé cristã se essa ideia realmente fosse verdadeira. Se os mortos não ressuscitassem, quais seriam as implicações deste fato na fé cristã e na vida cristã? E aí ele escreve no capítulo 15, versículo 12, o seguinte: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, Paulo diz, então Cristo não ressuscitou. E aí ele vem com as implicações se este fato realmente fosse verdade, se os mortos não ressuscitassem. Aí ele diz, e se Cristo não ressuscitou, então é vã a vossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas contra Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Então ele escreve este capítulo para combater
este falso ensino que havia surgido em Corinto. Os mortos não ressuscitam. E aqui na parte introdutória do capítulo 15, Paulo ele deixa claro quais são os benefícios da mensagem do Evangelho quando esta mensagem é anunciada de maneira correta. Ponto aqui não é apenas você anunciar o Evangelho, mas é você anunciar o Evangelho verdadeiro, é você pregar a verdadeira mensagem do Evangelho. E Paulo deixa claro aqui quais são os benefícios da mensagem do Evangelho quando ela é anunciada corretamente. E ele diz o seguinte, capítulo de número 15, versículos de número 1 e 2. Ele escreve e diz: também vos notifico, irmãos, que o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Algumas observações aqui. Primeiro, Paulo diz aqui nesses versículos que a maior bênção do Evangelho é a salvação. Eu vou repetir para vocês. A maior bênção do Evangelho é a salvação. Ele deixa isso bem claro e ele repete o que ele já havia dito em Romanos capítulo 1, versículo 16, quando ele escreveu e disse: porque eu não me envergonho do Evangelho. E aí alguém poderia perguntar: o que é o Evangelho, Paulo? E ele responde em Romanos 1,16, dizendo: porque o Evangelho é o poder de Deus. E aí alguém poderia perguntar: poder de Deus para quê, Paulo? E ele responde no versículo 16, dizendo: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, Paulo escreveu e disse: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mas quando Paulo fala do poder de Deus, Paulo não está se referindo à cura de caroços, ou a mortos ressuscitarem, ou a cegos voltarem a enxergar. Não que isto não faça parte do Evangelho, ou não que isto seja algo que não aconteça mais, que não seja válido para a igreja. Mas na mente de Paulo, o poder de Deus, o maior milagre que pode acontecer, que realmente evidencia a presença do poder de Deus, é a transformação de uma alma perdida em um filho de Deus. É a salvação da alma perdida. Então, na mente de Paulo, poder de Deus está associado a Evangelho. Evangelho é poder de Deus. Paulo deixa claro aqui no capítulo 15 que a maior bênção do Evangelho é a salvação de almas. Ponto final. E a gente precisa evidenciar isso hoje, porque esta afirmação de que a maior bênção do Evangelho é a salvação contraria muitas mensagens que estão sendo pregadas em vários púlpitos das igrejas hoje em dia, onde se diz que a maior bênção do Evangelho é a prosperidade ou o bem-estar da audiência. Nós estamos vivendo em uma época onde os pastores que estão abrindo suas igrejas querem sempre fazer com que as pessoas que vêm às suas igrejas sejam cada vez mais confortáveis, se sintam mais confortáveis. E eu aprendi uma coisa, eu aprendi que a igreja pode oferecer conforto no sentido de boas cadeiras, ou de ar-condicionado, ou de um bom som, ou de uma boa iluminação, mas a mensagem que se prega no púlpito da igreja jamais pode ser uma mensagem confortável aos ouvidos de quem chega na igreja. A mensagem que se prega na igreja tem que trazer desconforto.
se a mensagem que nós pregamos aqui em cima não traz desconforto a você que está aí embaixo, então existe um problema muito grande com a cozinha da igreja. Isto aqui é a cozinha da igreja. Deus chamou os pastores para trazer desconforto aos ouvidos de quem os escutam. Deus não chamou pastores para atraírem multidões com suas mensagens que mais parecem um seminário de autoestima, uma classe de psicologia. Deus chamou pastores para confrontar o povo. E o Evangelho é a mensagem que confronta. O Evangelho é a mensagem que confronta, o Evangelho é a mensagem que nos traz desconforto, porque quando nós ouvimos o Evangelho, nós ouvimos a verdade de que nós somos maus desde nossa meninice e que somos destinados ao inferno, e ninguém gosta de ouvir isso. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, nós aprendemos que nós temos que nos arrepender. Temos que deixar o adultério, deixar a prostituição, deixar a imoralidade sexual, deixar de roubar, deixar de mentir, deixar de falsificar, e ninguém gosta de ouvir isso. Mas é a mensagem que Deus deixou para ser pregada, é a mensagem que confronta. É a mensagem do Evangelho. É a mensagem do Evangelho. Agora observe que Paulo diz aqui no versículo 15, que nós somos salvos por esta mensagem. Olha o que ele diz. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Versículo 2. Pelo qual sois salvos. Vamos repetir tudo juntos? Pelo qual sois salvos. O tempo está no presente. Paulo diz, eu anunciei a vocês este evangelho, vocês receberam esta mensagem, vocês creram nesta mensagem, e por esta mensagem vocês são salvos. Vocês estão salvos. E ele coloca a salvação aqui no tempo presente. Ele poderia ter escrito e ter dito, o evangelho pelo qual vocês foram salvos, ou ele poderia ter escrito e ter dito, o evangelho pelo qual vocês serão salvos. Mas ele escreve e diz, o evangelho pelo qual vocês são salvos. É o tempo presente. Que indica que quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho e cremos nesta mensagem, recebemos esta mensagem, nós somos automaticamente salvos. Por isso que nós podemos ter certeza de salvação. Certeza de salvação não é porque nós queremos ser soberbos ou queremos ser melhores do que ninguém, mas certeza de salvação é algo que a Bíblia nos garante quando alguém realmente escuta a verdadeira mensagem do Evangelho. Paulo diz, vocês ouviram a mensagem do Evangelho, então por ele vocês são salvos. Por isso que nós podemos ter certeza que somos salvos, porque nós recebemos a mensagem do Evangelho. E alguém pode até dizer assim, mas pastor, eu sou tão fraco, eu me sinto tão fraco às vezes eu sinto que eu não vou nem chegar lá. Eu ouvi a mensagem do Evangelho, eu creio no Evangelho, eu creio em Jesus, eu creio no seu sacrifício, mas na minha caminhada, na minha trajetória, são tantas quedas, são tantos problemas, e às vezes eu penso que eu não vou chegar lá. Às vezes eu penso que todos vão chegar, menos eu. E aí Judas escreveu algo interessante, nos versículos 24 e 25 da sua carta. Ele disse o seguinte, olha o que Judas escreveu. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Não, você não entendeu o que eu li. Eu vou repetir.
Judas capítulo 1, porque só tem um capítulo, versículos 24 e 25, ele disse o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder agora e para todos sempre. Amém. Eu posso dizer que sou salvo, mesmo quando caio, quando fracasso, quando peco, quando erro alvo, eu posso dizer que sou salvo. Porque a minha salvação não depende do meu mérito, do meu esforço, do meu trabalho, mas está nas mãos daquele que é poderoso para fazer com que eu não tropece. E ainda que eu chegue a tropeçar, ele também é poderoso para levantar aquele que está caído e colocar ele novamente de pé. Então a minha salvação, ela não depende dos meus méritos, do que eu faço, dos meus sacrifícios. Nada que eu faça aqui pode realmente garantir a minha salvação. Minha salvação está nas mãos daquele que é poderoso para fazer com que eu não tropece. É Ele quem segura nas minhas mãos, não sou eu que seguro nas suas. Porque se fosse eu que segurasse nas mãos de Deus, eu já teria soltado há muito tempo. Mas é Ele quem me sustenta. Ele me pegou pelas mãos e Ele disse: eu salvei você e eu vou garantir que você chegue no final dessa jornada. É eu segurando as suas mãos. Destino certo. Paulo diz: vocês são salvos. Não duvidem. Vocês são salvos. Mas eu não sinto. Aqui não é questão de sentir. Aqui é questão de crer. Nós não fomos chamados para vivermos na sintologia. A gente gosta de sentir tudo. Na maioria das vezes nós não precisamos sentir, nós precisamos é crer. Crer no que a Bíblia diz. Paulo diz: vocês são salvos, mas eu não me sinto, mas você é, porque você creu no Evangelho. Paulo diz: vocês são salvos. Outra coisa que Paulo diz aqui é a importância de se preservar a mensagem do Evangelho. Olha o que ele diz aqui, versículo de número 3, ele diz, versículo de número 2 ainda: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. E aí ele choca a audiência. Se é que não crestes em vão. Isso faz meu coração tremer. Ele choca a audiência. Se é que não crestes em vão. Então, no versículo 2, Paulo diz: por meio dele, ou seja, do Evangelho, sois salvos, se vocês retiverem a palavra assim tal como eu preguei a vocês. Ou seja, os coríntios, eles estavam salvos através da mensagem pura, anunciada por Paulo. E eles não deveriam abrir mão da pureza daquela mensagem em hipótese alguma. A responsabilidade não é só de quem anuncia, mas de quem também escuta. Tem que se guardar a mensagem do Evangelho. Guardar como ela realmente foi entregue. Porque Paulo diz que se nós nos desviarmos do conteúdo puro da mensagem do Evangelho, cremos em vão. Isto aqui é sério. Crer em vão.
vir à igreja, participar dos cultos, mas crer em vão. Porque não guardou o conteúdo da mensagem pura do Evangelho. Nos versículos 3 e 4, Paulo anuncia o conteúdo do Evangelho que ele pregava. Olha o que ele diz. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Paulo, em primeiro lugar, ele diz aqui que aquela mensagem que ele havia anunciado, não foi ele que inventou. Ele diz, o Evangelho que eu entreguei a vocês, foi o Evangelho que eu recebi. Então Paulo está dizendo, eu não criei esta mensagem do Evangelho que vocês ouviram, mas eu simplesmente anunciei a vocês aquilo que eu também recebi. Ele está dizendo, eu não inventei esta mensagem que vocês ouviram. Em Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12, Paulo escreveu e disse, mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. E aqui neste texto nós temos uma importante lembrança da função do pregador. O pregador é alguém que entrega aquilo que ele recebeu e isso basta. O pregador não está autorizado a modificar o conteúdo da mensagem para agradar a audiência. O pregador não está autorizado por Deus a adulterar a mensagem do Evangelho e transformá-la mais confortável ou mais bonita, que chame mais a atenção àqueles que o escutam. O pregador não está autorizado por Deus a retirar nenhum dos elementos da mensagem do Evangelho. O pregador não está autorizado a retirar a cruz ou o sofrimento de Cristo, porque isso choca a audiência. O pregador é alguém que simplesmente entrega aquilo que ele recebeu. E Deus espera que o pregador entregue da mesma forma que ele recebeu. Paulo diz, o Evangelho que eu preguei a vocês, eu não inventei. Eu passei para vocês da mesma forma como eu recebi. Paulo deixa claro a função do pregador. O pregador é um mordomo. O pregador, ele cuida daquilo que não é seu. Ele entrega aquilo que não é seu. Ele entrega aquilo que ele recebeu. O pregador não tem autorização de Deus de modificar absolutamente nada. Ele tem que entregar da forma como Deus entregou para ele na sua palavra. Aí Paulo continua dizendo. Ele diz que Cristo morreu. Não é isso que ele diz aí no versículo de número 3? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu. E aí ele vai começar a falar agora sobre o que realmente continha, qual era o conteúdo da mensagem que ele anunciava. Aí ele diz, Cristo morreu. Então a mensagem do Evangelho de Paulo continha a mensagem da morte de Cristo. Ele diz, Cristo morreu. E a morte de Jesus é o centro do Evangelho. A morte de Jesus é o centro do Evangelho. Apesar de que a ideia de se glorificar um carpinteiro judeu pendurado numa cruz pareça loucura para o mundo, para aqueles que creem, é a salvação. A ideia de você crer num carpinteiro judeu
pendurado numa cruz e dizer que ele é o seu Salvador é loucura. Parece loucura. Soa como loucura. Era loucura para o romano, cidadão romano que era orgulhosíssimo em ser cidadão romano, que tinha os imperadores como seus salvadores, seus deuses, homens experientes em guerra, homens fortes. Aí chega um judeu em Roma dizendo: a salvação, o evangelho, está centrado na morte de um carpinteiro judeu, que foi pendurado em uma cruz. O romano ouvia isso, ele ria. O grego ouvia isso, ele ria. Não fazia sentido algum o Salvador da humanidade ser um judeu carpinteiro. E você me dizer que para que eu seja salvo, eu tenho que crer que esse judeu carpinteiro foi morto e foi pendurado em uma cruz, logo em uma cruz. De tantos outros métodos que haviam para alguém morrer, você está dizendo que a salvação, ela está estreitamente alicerçada no fato de alguém crer que um carpinteiro judeu morreu pendurado em uma cruz. Era loucura. Por isso que Paulo diz, era loucura. Ele diz, olha, Cristo, ele morreu. E nós não podemos anunciar a verdade do Evangelho se retirarmos o fato de que Cristo morreu. De que Cristo sofreu por nós. Não é isso que nós estamos fazendo aqui nesta manhã? Nós estamos cercando a mesa, e quando nós tomamos o pão e tomamos o vinho, nós lembramos do sofrimento de Jesus na cruz. Quando nós tomamos o pão e o vinho, nós estamos relembrando de que Cristo, ele morreu. E eu queria ler para vocês aqui nesta manhã a descrição dos sofrimentos de Cristo por um médico francês. Ele disse o seguinte: no Getsemane, Jesus entrou em agonia no Getsemane e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo e é produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. A flagelação se efetua, e ele falando sobre o momento em que Jesus foi açoitado. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo de pequenos ossos. Os carrascos devem ter tido 2, um de cada lado e de diferentes estaturas. Golpearam com chibatas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem. Um suor frio se lhe impregna na fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náuseas, calafrios lhe correm aos longos das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar.
Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesava mais ou menos uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro e frequentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos em chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Finalmente, para ganhar tempo, os soldados escolhem um homem na multidão, Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a estaca sobre as suas costas para que a levasse após Jesus. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, e atirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pó e de pedregulhos, depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas, com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus, com um golpe certeiro de martelo, plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor lancinante e agudíssima que se difundiu pelos seus dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o seu cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus, não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes, um suplício que durará horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava, elevam Jesus colocando primeiro sentado e depois em pé, e consequentemente fazendo-o tombar para trás, o encostam na estaca vertical. Depois, rapidamente, encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam as pontadas agudas de dor. Jesus morreu, disse Paulo. Jesus sofreu por nós. É fácil a gente falar da morte e do sofrimento de Jesus em questão quando estamos em um culto assim, porque a gente relembra algo muito supérfluo ao que realmente aconteceu, ao que realmente foi, ao que Jesus realmente passou. Paulo diz: Jesus morreu. Mas não somente morreu, Paulo diz, Jesus foi sepultado segundo as Escrituras, é o que diz o versículo 3.
E normalmente nós não pensamos no sepultamento de Jesus como parte do Evangelho, mas é. Porque o sepultamento de Jesus é importante por várias razões. Ele é uma prova positiva de que Jesus realmente havia morrido, porque só se enterra quem morre. Paulo diz, a mensagem do Evangelho que anuncio a vocês é esta: Cristo morreu, Cristo foi sepultado. E alguém pode perguntar, o que é que tem a ver o sepultamento de Jesus com a mensagem do Evangelho? Era uma prova cabal de que Cristo realmente havia morrido. Ninguém sepulta alguém que está vivo. Paulo diz, Jesus morreu, Jesus foi sepultado. E ele fecha esta mensagem do Evangelho dizendo o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. A mensagem do Evangelho completa tem que incluir isto no seu bojo. O sofrimento de Cristo na cruz, a sua morte, o fato de que realmente ele morreu porque ele foi sepultado, e o fato de que ele realmente ressuscitou ao terceiro dia, como prova de que Deus havia aceito o seu sacrifício sobre a cruz. A ressurreição de Jesus era o recibo da compra que Cristo havia feito na cruz por nós. Sabe quando você faz uma compra? Você não compra um produto? E aí eles te dão a nota fiscal, o recibo? A ressurreição de Cristo era este recibo. Era a garantia de que Deus havia realmente aceito o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. A ressurreição de Cristo era a garantia de que o que ele havia ofertado na cruz realmente havia sido aceito por Deus. E Paulo deixa claro que esse Cristo que morreu e que foi sepultado, ele ressuscitou, e é isto que faz a grande diferença do Evangelho. Porque se Cristo tivesse apenas morrido e houvesse apenas sido sepultado, o Evangelho não se diferenciaria do budismo ou do shintoísmo ou do islamismo e de tantas outras religiões que existem por aí. O que diferencia o Evangelho das demais religiões, o que diferencia Cristo de Buda, de Maomé, de Allan Kardec, de tantos outros fundadores de religião, é o fato de que todos eles morreram e permanecem sepultados. Mas Jesus é o único que morreu, foi sepultado e está vivo. Quando eu dobro os meus joelhos para orar, eu não falo com um Cristo morto e sepultado. Quando eu dobro os meus joelhos para orar, eu falo com um Cristo que foi morto, foi sepultado, mas está vivo. Quando eu lanço as minhas ansiedades em oração, eu não lanço as minhas ansiedades a um Cristo sepultado, eu lanço elas sobre alguém que venceu a morte, eu lanço elas sobre alguém que vive, e eu vou dizer mais. Este Cristo que foi morto e foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, um dia ele também voltará. Porque Paulo diz que ele foi feito a primícia dos que dormem. Ele foi feito a primícia dos que dormem. Quando Paulo escreve isso, Paulo está dizendo que Jesus foi o único que morreu e que ressuscitou e que não morreu de novo. Porque vários homens na Bíblia morreram e ressuscitaram, mas morreram novamente. Lázaro, o maior caso de ressurreição do Novo Testamento, ele morreu, passou 4 dias na tumba, Jesus foi lá, ressuscitou, mas Lázaro morreu de novo.
Jesus foi feito a primícia dos que dormem, no sentido de que ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou e não morre mais. Agora, Paulo diz que ele é a primícia, ou seja, ele é o primeiro dos que dormem. Ele é o primeiro dos que dormem. Foi o primeiro caso dos que dormem. Se eu digo que ele é o primeiro, eu estou dizendo que haverá um segundo, haverá um terceiro, haverá um quarto, haverá um quinto, haverá um sexto, haverão milhares, haverão milhões. Ele inaugurou o cenário, ele entrou primeiro e deixou a porta aberta, porque um dia nós também venceremos a morte como Cristo venceu. A morte que derrotou Adão, a morte que derrotou Abraão, a morte que derrotou Davi, a morte que derrotou Sansão, a morte que derrotou os apóstolos. Um dia nós também venceremos como Cristo venceu. Se você tem alguém que morreu em Cristo, a dor da partida é grande, a pessoa foi sepultada, mas ela vai ressuscitar. E ela não morrerá mais. Por isso que Paulo disse que naquele dia, quando tocar-se a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E não tem diretor de filme de Hollywood que possa fazer essa cena realmente como será. Porque eu estou falando de algo que desafia tudo aquilo que a gente aprendeu na escola sobre física. Estou falando dos nossos irmãos que foram perseguidos e que tiveram seus corpos queimados. E que pegaram a cinza de nossos irmãos e jogaram no rio Sena, na época da Inquisição. E as correntes desse rio levaram as cinzas de nossos irmãos. E os peixes que haviam nesse rio, vários peixes, comeram as cinzas de nossos irmãos. E algum pescador foi lá e pescou esse peixe que havia comido as cinzas de nossos irmãos. E esse pescador que pescou esse peixe não existe mais, porque também morreu. Aí Paulo diz que naquele dia, quando a trombeta tocar, de alguma forma que eu não consigo explicar como vai acontecer, Deus vai fazer com que essas cinzas que foram jogadas no rio, que foram comidas, que desapareceram, voltem a aparecer. Somente um Deus que chama as coisas que não são como se já fossem pode fazer isso. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí Paulo diz, e depois nós. E eu amo a convicção de Paulo porque ele diz, os que ficarmos vivos, seremos. Olha como Paulo se inclui. Olha como Paulo se inclui. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos com ele arrebatados, trasladados. Então ele termina aqui no versículo de número 4, destacando e apresentando as bases e o conteúdo da mensagem que ele anunciava. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, ele foi sepultado segundo as Escrituras e ele ressuscitou ao terceiro dia. E eu já vou encerrar com as aplicações nesta manhã. O que é que eu aprendo com este texto? Primeiro, ao contrário do que tem sido ensinado em muitos púlpitos, a maior bênção do Evangelho ainda é a salvação. Com isso, eu não quero dizer que Jesus não está interessado no seu casamento, ou que Jesus não sente a sua dor porque você está enfermo, porque alguém adquiriu câncer, ou que Jesus não pode curar quem tem câncer, que Jesus não pode... Não estou falando isso. Eu estou falando que essas são bênçãos secundárias.
A bênção primária do Evangelho é a salvação de almas. Jesus morreu na cruz primeiramente para salvar pecadores perdidos. Ele, se quiser, pode restaurar o seu casamento, pode curar você, pode fazer o que quiser, mas a bênção primária do Evangelho tem que ser a salvação. Segundo, assim como Paulo, o pregador não deve adulterar o conteúdo da mensagem. Ele deve entregar o que recebeu, e isso basta. Terceiro, eu aprendo que não basta apenas anunciar o Evangelho, é necessário fazer como Paulo e anunciar o verdadeiro conteúdo do Evangelho, Cristo crucificado. Venha à igreja e seja cristão através de Cristo crucificado. Não para Deus mudar a sua empresa ou a sorte da sua conta financeira. Venha por Cristo crucificado. E por último, devemos rejeitar todo tipo de mensagem que enaltece ao homem e exclui Cristo e a sua cruz. Vamos ficar de pé nesta manhã? Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Eu oro, Senhor, por esta igreja e peço que o Senhor sempre nos faça lembrar o conteúdo da verdadeira mensagem do Evangelho. Nunca nos deixe, Senhor, esquecer de que o Senhor morreu, de que o Senhor foi sepultado, de que o Senhor ressuscitou e de que um dia o Senhor voltará. Que essas verdades possam guiar as nossas vidas como igreja e que sempre possamos nos lembrar delas, Senhor, em tempos de dificuldade. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.